Olá, sejam bem-vindos à nossa maratona de 49 dias de encontro com o Pai. Já estamos no dia 11, ainda faltam 38 dias. Aproveite para contar-nos as suas experiências em nosso grupo Linha de Chegada lá no Telegram. Me sinto muito à vontade em dizer que o nível de intimidade que você está adquirindo com esses encontros é fenomenal, algo do tipo jamais vivido. Agora irei te fazer a seguinte pergunta: você tem sido abençoado com os nossos vídeos? Se a sua resposta é sim, peço que se inscreva em nosso canal, ative o sininho das notificações, deixe aquele like, compartilhe esse vídeo com os seus contatos para alcançarmos o máximo de vidas possíveis. Existem outras pessoas que, assim como você, querem ser abençoados e receber a palavra poderosa de Deus. Conto com a sua participação e a sua ajuda. Seja um multiplicador de bênçãos no reino de Deus. Quero lembrá-los que o segredo para concluir uma maratona está na sua resistência. Então permaneçam focados nesses 49 dias de encontro. Vamos à pergunta de hoje. Você realmente acredita que o pecado acontece inesperadamente? Ou seja, surge sem avisar e quando vemos já cometemos o pecado? A lição de hoje está incrível. Pega papel e caneta, põe a sua Bíblia aí do seu ladinho. Retornaremos depois da vinheta. O tema de hoje é Vencendo a Tentação por meio de um estilo de vida santo. A meditação encontra-se no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 12 ao 15, aonde diz: Feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Quando alguém for tentado, não diga, esta tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então esses desejos fazem com que o pecado nasça e o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Vamos ao Você Sabia de hoje. Você sabia que ninguém cai em pecado sem que ocorra um processo de queda? Portanto, a resposta à nossa pergunta seria não. O pecado não chega às nossas vidas de forma inesperada. Existem alguns avisos dados por ele. Esses avisos podem ser tão sutis e enganosos que as pessoas podem não perceber que estão pisando em uma armadilha. Algumas pessoas, quando caem nessas armadilhas, chegam a culpar a Deus, enquanto outras culpam a Satanás. É verdade que Satanás influencia as pessoas e causa bastante confusão. Mas quem realmente deveria ser culpado por fazer as pessoas pecarem? Bem, de acordo com a Bíblia, a causa do pecado está nos próprios desejos das pessoas, neste caso, nos próprios desejos do pecador. Satanás usa situações, pessoas e coisas materiais para nos tentar. Quando vem a tentação, temos a escolha de pensar ou imaginar a respeito daquilo que Satanás está nos oferecendo. Ou como vimos no nosso último encontro, podemos escolher meditar na palavra de Deus. Você consegue perceber que o problema nunca foi a tentação, mas o que fazemos após sermos tentados? A verdade é que se continuarmos meditando nessas imaginações, certamente elas frutificarão, porque o fruto de nossa mente é alimentado por nossos desejos e isso leva à escravidão e ao pecado. O pecado, quando repetido, amadurece completamente e produz a morte. Veja essa figura ao lado. De um lado temos Satanás e o que ele usa para nos tentar. Do outro lado, temos a forma que essas tentações chegam. Como você pode ver, tudo começa com a imaginação. Se neste momento os nossos pensamentos fossem substituídos pela palavra de Deus, por exemplo, não pecaríamos contra Deus. Saiba de uma coisa, tentação não é pecado e o próprio Jesus foi tentado. Agora, se não usarmos dessa estratégia de substituição de pensamentos e alimentarmos a nossa imaginação, logo virão os desejos, depois o pecado consumado e, por fim, a morte. Porque, como está escrito em Romanos capítulo 6, versículo 23, o salário do pecado é a morte. Essa morte pode ser na forma da alegria que é perdida, da esperança que acaba, do potencial que é desperdiçado e assim por diante. Por certo, você já deve ter observado algumas irmãs ou irmãos da igreja que chegou com todo o gás, sentava-se nos primeiros bancos da igreja, estava sempre disponível para as atividades desempenhadas pelos ministérios e de repente somem, se negam até mesmo a participar dos cultos.
Você nunca se perguntou o que realmente aconteceu? Alguns desses irmãos colocarão a culpa nos pastores, nos irmãos da igreja, no sistema, vão dizer que não tiveram muitas oportunidades, blá, 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 blá. Infelizmente, nem todo mundo que ouve certos tipos de desculpas tem poder para discerni-las. Com isso, a mentira encontra amparo mesmo dentro da igreja verdadeira. O que realmente acontece é que a pessoa não foi capaz de procurar seus pastores e pedir socorro nas questões do pecado, não foi transparente o suficiente. Por não ter alguém para ajudar, acabou sucumbindo às tentações e, posteriormente, acabou morrendo. A solução, portanto, é aprisionar os pensamentos errados desde o início. Fazendo isto, nós lidaremos com a tentação com maior facilidade e evitaremos todos os seus resultados negativos, inclusive a morte. O texto de memorização desta semana está em Romanos, capítulo 12, versículo 1 ao 2. Você já memorizou? Compartilhou esse texto com seus contatos? Aliás, como você já pode perceber, as nossas lições diárias são montadas a partir da ferramenta RMAC, aonde recebemos a mensagem, meditamos na mensagem, aplicamos a mensagem e compartilhamos a mensagem. É necessário fazer conforme as instruções da lição. Lembre-se, a prática reiterada nos levará às mudanças em nossos hábitos. Com isso, seremos transformados pela renovação das nossas mentes sem que percebamos. Parabéns por ter chegado até aqui. Espero que você tenha gostado dessa lição. Que Deus te abençoe e te guarde. Nos encontramos no próximo vídeo. Até mais!